Glória a Deus, o milagre não é fim, é começo. Nós estamos no mês do Deus de milagres, e hoje eu quero falar de milagre, irmão. Hoje eu quero falar de milagre. Milagre, milagre. Não quero falar de processo hoje, irmão. Como diz o pastor Mineiro, nós já deu de processo, né? Deu de deserto, deu de processo. Já ouvi muita mensagem de processo. Não peça um milagre onde você precisa de processo. Não, irmão, eu já estou processado já. Já fui processado, ultra processado, estou pior que os alimentos aí. Não, Deus, tá bom, irmão, tá bom, já teve um monte de mensagem. Vai no YouTube, tu botar a palavra processo no YouTube, vem mais mensagem do que advogado falando de processo. O pessoal de advogado nem fala mais em processo, que é só os pastores e os pregadores que falam de processo, irmão. Por favor. Hoje a gente lê a Bíblia, daí vem lá, é milagre por cima de milagre, né? E cantamos, né? Quando estiver frente ao mar, peça um processo. Não, irmão, quando estiver em frente ao mar e não puder atravessar, não tenha medo, irmão. Vai chorando, neves. Aleluia, aleluia, Espírito Santo, oh Espírito Santo de Deus, aleluia, 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 aleluia. A gente vai lendo a Bíblia, é a Bíblia toda de milagres, é anjo aparecendo para cá, é anjo aparecendo para lá. É anjo agitando a água, é o cego gritando, é o outro fazendo, é o outro pulando, é o outro ressuscitando, é a Dorcas revivendo, é a sombra curando, é o lenço curando. E aí bem chega na nossa vez, calma, é o processo. Eu estava lendo essa ministração que eu quero compartilhar com vocês, e eu sinto que, eu não estou falando especificamente da nossa igreja, mas eu sinto assim, um sentimento sobre a igreja como um todo, né? Porque a igreja é uma única pessoa, e eu sinto que às vezes a igreja ela vai sendo levada por um lado, e daqui a pouco ela vai sendo levada por o outro. E houve um tempo que a igreja ela buscava muitos milagres, aí parece que agora a gente vai falando assim, não, a salvação é um milagre, né? Glória a Deus, eu estou salvo, então já é um milagre. Não, é um milagre sim, mas não é um milagre miraculoso, não é uma maravilha, não é é um milagre, irmão. Jesus falou que é um milagre, tudo certo, tudo bem, mas eu quero um milagre, aquela coisa impossível aos olhos, aquela coisa que acontece de repente que ninguém viu, aquela coisa que você pensou assim, agora não tem mais jeito, e aí aconteceu alguma coisa da onde você não esperava e veio e te surpreendeu. Tá, deixa eu ler a primeira palavra, senão eu já vou começar a pregar e não vou ler a palavra. Marcos capítulo 5, verso 24 ao 34. Diz assim: uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Who touched my clothes? Ô irmão, vamos para Miami. Quem que vai para Miami aí? Missionário em Miami, irmão, estamos precisando. Boston, Miami, Massachusetts, Ohio.
Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Irmão, milagre não é fim, milagre é começo. Milagre não é fim, milagre é começo. Jesus estava do outro lado do Mar da Galileia, tinha acalmado o mar e tinha atravessado o Mar da Galileia, e nesse interim houve umas tempestades, né? E ele falou: aquieta-te e tal. E ele fez uns milagres da natureza. E aí depois eles fazer isso, chegou em Genezaré, e aí expulsou um monte de demônio de uma pessoa só, foi para os porcos, o pessoal ficou com medo, o pessoal ficou aterrorizado, falou: oi Jesus, volta para lá. Eu não creio que Jesus obedeceu eles porque eles falaram alguma coisa, eu creio que Jesus tinha um propósito. Então Jesus entra no barco e volta para o lado de cada margem. Quando ele desembarca, já havia uma multidão esperando ele. E chega um homem chamado Jairo a ele, se prostra diante dele e fala: Senhor, a minha filha de 12 anos está morrendo, por favor vá lá na minha casa me ajudar. Jesus, então, no meio da multidão, começa a sua jornada até a casa de Jairo para falar com a menina, a filha de Jairo, que estava morrendo. Quando Jesus está saindo nessa jornada rumo à casa de Jairo, vem a mulher mais conhecida nossa como a mulher do fluxo de sangue, e entre a multidão toca em Jesus. Essa mulher, irmãos, ela tinha uma hemorragia que não se curava. Lá em Levíticos capítulo 15, fala que a pessoa que tinha esse problema, ela era impura. E sendo impura, ela não poderia se relacionar com as pessoas. Quando a mulher estava naqueles dias, ela já ficava um pouco excluída dos relacionamentos das pessoas, porque ela estava impura. Então ela precisava, né, se isolar, para que ela não tornasse as outras pessoas ou os utensílios impuros. Depois ela tinha que fazer um ritual de purificação. Essa mulher não era um período, essa mulher estava impura há 12 anos. Isso fazia com que ela fosse isolada do convívio das outras pessoas, assim como os leprosos também eram. Os leprosos ficavam no leprosário porque eles eram impuros. Ninguém podia tocar no leproso. Só o rabi da Galileia podia tocar no leproso, porque a impureza nunca entrava, né? Só a pureza que saía. Então, a mulher, ela arquitetou um plano possível para a situação dela. Ela não poderia estar no meio de uma multidão, porque todas as pessoas que ela tocasse se tornariam impuras. Agora imagina se no meio daquela multidão, todas as pessoas que ela tocou soubessem que ela estava impura. E se tivesse muito fariseu, quem sabe até estariam prontos a apedrejar, matar aquela mulher, porque ela de alguma maneira estava deliberadamente, intencionalmente, trazendo impureza para todas aquelas pessoas. Todo mundo teria que tomar um banho ritual para se purificar e se resguardar. Isso não eram as leis, né, do Velho Testamento, as leis cerimoniais religiosas do Velho Testamento. Então aquela mulher, ela tinha uma dor na alma, ela tinha uma dor na sua, não só o problema no seu corpo, mas ela tinha uma questão na sua alma, na sua vida como um todo, porque ela era privada de um relacionamento. Então nesse plano, nessa estratégia, que dá a entender todo o contexto da passagem, ela pensa: eu preciso, né, dar uma de agente secreto, eu preciso ir escondido, eu preciso me prostrar, eu preciso me esconder no meio da multidão, eu preciso ir por trás da multidão, de maneira que eu chegue por trás da multidão e toque em Jesus. Há uma questão interessante aqui a respeito desse toque e também a respeito do lugar onde ela toca, o que Marcos não diz que é a capa, ou às vezes a túnica, né? Porque os homens, eles vestiam uma túnica, né? E Jesus tinha uma túnica talar. Era uma única costura, única costura que até o talo, né? Sabe o talo? Então ele tinha uma túnica completa. E ele vestia um manto, porque ele era um rabino. Então ele tinha um talite, que era um manto.
E nesse manto que vinha por cima, manto, capa, né? Nessa capa, nesse manto, nas bordas do manto existiam as franjas, que eram tranças colocadas, porque lá em Levítico falava para atar a lei, atar as verdades da lei no seu manto. E Malaquias, em algum versículo que está lá em Malaquias, ele profetiza, né, falando: para vós outros nascerá o sol da justiça, trazendo a cura sobre as suas asas. Então imagina que eu estou com um manto aqui por cima de mim, esse manto chega até aqui como se fosse uma camisa, debaixo dele tem umas franjas, e isso é como se fosse as minhas asas. Então aquela mulher, ela vai tocar atrás de Jesus. Por que ela vai tocar em Jesus? Porque ela ouviu sobre a fama de Jesus. Então ela bola uma estratégia para chegar até Jesus, de maneira que ela toque em Jesus, ninguém perceba, nem o próprio Cristo, e depois ela seja curada e saia de fininho e resolve a vida dela. Ou seja, ela estava com uma estratégia de transformar um milagre na vida dela num fim em si mesmo. Eu vou lá, chego, pego o meu milagre e depois eu saio, porque a minha vida vai estar resolvida. Então eu quero que você pare aqui. A mulher estava com uma estratégia de buscar um milagre, não tinha nada de errado, não há nenhuma asseveração, Jesus não repreende ela por nada disso. Mas ela em seu coração cria uma estratégia de transformar o milagre em um fim, em uma resolução única. Dá para entender que alguém que sofre 12 anos vai pensar: se eu for livre desse problema, desse fluxo, dessa hemorragia, obviamente a minha vida vai mudar. E aí aqui eu pego para nós e trago para nós, para a nossa realidade de hoje. Nós temos o costume, a religiosidade de transformar os nossos problemas, as nossas impossibilidades, aquilo que necessita de um milagre da nossa vida, de um fim em si mesmo. E nós colocamos essas coisas numa categoria que às vezes, ou muitas vezes, ou na maioria das vezes, trava a nossa vida. E no nosso coração a gente pensa assim: Jesus, e aí até a gente faz promessa, mas a gente diz: Senhor, se tu resolver isso aqui na minha vida, Jesus, eu só preciso que tu resolva isso daqui. Se tu resolver isso daqui na minha vida, o resto eu me viro, pode deixar, fica tranquilo. O resto eu dou jeito, o resto eu dou conta. E a gente vai tendo essa mente de: cara, eu tenho um problema, isso está travando a minha vida em todos os sentidos, mas eu tenho esse problema, e esse problema me trava geral, como se fosse sabe quem, você pôs o irmão mais velho, assim, que jogava Super Mario no Super Nintendo, que daí você chegava no Castelo 1, não, tem uns irmãos que nem foi Mario, né? Era o Sega, era aquele antes, né? Aí você chegava no chefão, daí você ia assim, ó, cara, eu não consigo passar de fase, a minha vida não consegue avançar, porque existe essa impossibilidade. Então você acaba travando todas as áreas da sua vida, porque existe uma impossibilidade na sua vida, e você transforma essa impossibilidade na sua vida num negócio que ou o Senhor faz um milagre, ou isso aqui vai ser uma impossibilidade, e toda a minha vida, todas as áreas da minha vida vão estar travadas. Então eu transformo um milagre em um fim. Eu não transformo o milagre, eu não coloco o milagre numa jornada de relação com Cristo. Eu coloco o milagre como se a impossibilidade, o problema, a minha dificuldade, como se ela fosse um muro no meio do caminho. E eu não consigo transpor esse muro, porque o muro está aqui. Ele não é uma simples pedra, ou ele não é uma coisa que eu posso passar. Não, ele é uma trava. Não consigo ir para frente. A minha vida em todas as áreas ela não vai para frente, porque eu coloquei isso aqui. Isso vai fazendo com que a gente se relacione com Deus. Isso vai criando na nossa mente uma relação com Deus em que ou o Senhor tira aquela pedra, ou então a gente, entre aspas, se contenta com a suposta presença de Deus. A gente vai construindo na nossa mente a ideia de que ou eu tenho a presença de Deus, ou eu tenho a remoção dessa pedra aqui, desse muro. Enquanto está o muro, eu penso: eu não consigo transpor esse muro, naturalmente eu não consigo vencer esse muro.
Então, se Deus não faz o milagre, eu me viro e digo: não, então eu vou buscar a presença do Senhor. E aí eu vou cantar, daí eu vou dizer assim: nada mais, nada além de Ti. Senhor, eu só quero Tua presença. Senhor, eu não vim atrás de bênçãos. Senhor, Tu não deves nada para mim. Alguém já pensou que Deus deve alguma coisa para você? Senhor, Tu não deve nada para mim. É legal, né? Quando a gente pensa como se o Senhor estivesse pensando em nós e julgando a nossa alma, como se tu pensa que eu devo alguma coisa para ti. Alguém já ouviu o Senhor falando para ti aí, o Espírito Santo falando para ti assim no teu coração? Ei, está pensando que eu estou devendo alguma coisa para ti? Alguém já ouviu? Não? Não, né? O Senhor Jesus nunca falou isso para a gente. Mas a gente que é educado e um educado religioso, a gente fala assim: Senhor, Tu não me deve nada. Eu vou deixar esse muro ali e eu tenho que sofrer mesmo. E aí a gente, vamos sofrer então. Por quê? Porque não, aí o que importa é a presença do Senhor. Só que quando nós vamos para a palavra de Deus, a presença do Senhor, ela nunca é dissociada da sua bênção. Nenhum livro bíblico, nenhuma palavra bíblica desassocia a presença de Deus daquilo que Deus faz por nós. Não existe você receber a presença de Deus e a bênção não vir acompanhada. Não existe você receber a bênção de Deus e a presença não vir acompanhada. Porque a bênção é de Deus e Deus é o Deus da bênção. Então os salmistas e toda a galera que orava pedindo, eles não pediam assim: Senhor, nós educados, a gente fala assim: Senhor, eu acho que eu estou pedindo muito. Eu não vou te pedir nada, Senhor. Ó, Senhor, agora eu só vou te agradecer. Senhor, eu só vou... É engraçado, né? Vai dizer obrigado para o Senhor? Ô Senhor, obrigado, tá? Pensa bem, irmão, reflete bem agora assim, você, na sua oração, dizendo assim: Senhor, obrigado. Ô meu filho, meu Deus, que grato que tu é, dissesse obrigado para mim. Irmão, isso é uma educação religiosa nossa. Está pensando que é assim que isso mexe com o coração de Deus? Você disse obrigado, Senhor. Você está sofrendo, não está buscando milagre, porque você está sofrendo, você diz: Senhor, eu estou sofrendo por Tua causa. Aí me vem a imagem das minhas filhas. Aí eu fico pensando a Sofia. Se a Sofia estivesse aqui e tivesse frio como estava aí a semana atrás, e ela tivesse só de manga curta, passando frio, e ela tivesse com fome, e eu tivesse aqui, e ela chegasse para mim, e eu olhando ela com as dificuldades dela, e ela chegasse para mim e dissesse assim: Pai, eu só quero a Tua presença. Não precisa me dar de comer, não precisa me vestir, deixa eu passar frio, deixa eu passar fome, porque eu só quero a Tua presença. Irmão, vai mentalizando aí. Eu sei que é um pouquinho, tem que exercitar um pouquinho o pensamento. Vamos voltar à fita. Nós transformamos o milagre de Deus, assim como aquela mulher, num fim. Eu ganho um milagre e todos os meus problemas vão ser resolvidos. Apesar que quando a gente tem um milagre, na outra semana vai aparecer outro problema para nós, que vai impedir a nossa jornada. Mas a gente acredita que tem coisa na nossa vida que se resolvesse a gente estava zerado. Assim, ó, quando tu está devendo, irmão, quando tu está devendo, a única coisa que tu quer é que o dinheiro caia magicamente da conta e pague as tuas contas, porque tu diz: aí a minha vida está resolvida. Quando tu está com uma doença, tu diz assim: não, se a doença for cura, se eu for curado, resolveu tudo na minha vida. Às vezes quem está devendo queria ter uma doença, e quem tem uma doença queria estar devendo. Que é sempre melhor o próximo problema, a próxima impossibilidade. O que eu não quero passar é a impossibilidade de agora, porque é o muro que está travando a minha vida. Então, quando eu transformo o milagre, a impossibilidade, num fim, como se a resolução desse problema, dessa impossibilidade, ela me liberasse para a jornada, como se eu não pudesse continuar a minha jornada, como esse milagre, isso vai fazer com que a minha mente produza religiosidades para se justificar. Então eu vou ter que vir para cá, como eu não, né, eu acho que talvez Jesus não vá operar um milagre, eu preciso justificar o meu coração. E aí eu vou dizer: não, mas eu estou buscando a presença de Deus, eu estou no processo.
Eu venho para um lado da autopiedade, da ideia de que não, calma aí, se Deus não fez o milagre é porque eu estou vivendo o processo. Aí eu venho para a palavra maravilhosa que eu não consigo mais escutar, que é: não peça um milagre onde você precisa de um processo. Irmão, você sabia que Jesus não precisa da tua autorização para te pôr num processo? Sabia? Jesus não vai mandar uma cartinha para ti, né? Ivonir, olha só, Ivonir, meu amado filho, você aceita o meu processo que eu vou começar na sua vida? A gente aceita, irmão, o processo rápido demais, porque na verdade a gente está com medo de pedir milagre. A gente aceita processo rápido demais, porque talvez a gente saiba que a gente não busca de verdade. Não é porque a gente não sabe que Deus pode fazer o milagre, porque Deus pode fazer o milagre. A Bíblia é cheia de milagres. Nós já vimos pessoas dessa igreja serem curadas, nós já vimos coisas impossíveis acontecerem. Mas a nossa alma é travada, o nosso coração é travado por causa da nossa religiosidade. E a gente pensa: qual é a estratégia que eu vou montar, já tentando justificar o Senhor? E às vezes a gente vai até para a Bíblia, porque a gente é teólogo. Nós vamos para a Bíblia e nós falamos: Senhor, olha, faz isso daqui, mas se tu não fizer, Senhor, não se sinta mal, Jesus, porque se tu não fizer o milagre que eu preciso, que eu desejo, seja feita a tua vontade, não a minha. Irmão, a gente faz oração um dia e a gente já quer justificar o próprio Deus. A gente fala assim: ó Senhor, não se constranja porque tu não fez o milagre na minha vida. Porque, meu Deus, né, se Jesus estava lá no Getsemane, então a gente até usa a palavra de Deus para bloquear milagres na nossa vida. Isso é até meio doido, né? Eu acho que nós precisávamos tudo de terapia, eu acho. A gente usa a Bíblia é cheia de milagres. Jesus, ele diz assim para nós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que bate, se abre, todo aquele que busca, encontra. Mas a gente faz uma oraçãozinha mais ou menos, meia boca, e nem bem pensa, analisa o resultado, e já nos colocamos aqui, ó, nesse lado aqui, ó, da autopiedade, da justificação. Senhor, não se sinta constrangido. Não, se Deus fizer, Ele é Deus, mas se não fizer, Ele também é Deus. Ai, que maravilhoso, né, irmão? Mas como a gente é crente, né? Como se a gente precisasse declarar que Deus é Deus, e só se a gente declarar isso é que Ele vai ser Deus. Ele já não é Deus. Ele está necessitando de alguma coisa que a gente valide Ele como Senhor. Irmão, Deus é autossuficiente, Ele não precisa da nossa validação. O Senhor não precisa da nossa validação. Nós não estamos buscando milagres na nossa vida, irmão. Porque eu tenho uma das teorias minhas, é por causa da modernidade. Porque se você está com uma dor de cabeça, você vai comprar um paracetamol. Se você está com uma infecção, uma bactéria, você vai tomar um antibiótico. E obviamente há 200 anos atrás essas coisas não tinham. Então era assim: ou eu peço para Deus fazer um milagre, ou eu vou morrer. Então as construções que nós temos para resolver os nossos problemas, elas estão, às vezes, no caminho. E aí a gente parece que parou de pensar em milagre. E a gente não pensa mais no milagre. Por quê? Porque também o pregador falou: irmão, aquilo que você pode fazer, você faz, porque Deus não vai fazer o que você pode fazer. E aí nós não estamos clamando pelo milagre. E quando nós clamamos pelo milagre, nós ainda damos uma data de validade para o clamor. Nós ainda falamos assim: ó, Senhor, nós tivemos uma oração, não faz algum tempo, nós tivemos oração de 30 dias, né? Foi 32, né, mineiro? A oração de 30 dias maior do que a... E aí fala assim: ó, Senhor, eu vou passar 30 dias orando, Senhor, mas se tu não fizer nada, eu já sei que é a resposta, e aí eu paro de orar. Irmão, já viu como a gente justifica Deus? Já viu como a gente tenta se colocar no lugar de Deus em vez de se colocar no nosso lugar?
Já viu que a gente quer antever a frustração de pedir um milagre? A gente fala assim, ó, meu Deus, se eu pedir um milagre e o milagre não acontecer, eu acho que eu vou ficar frustrado. Então, qual é o melhor caminho? Eu nem vou pedir um milagre para que eu não ficar frustrado se eu não receber. E aí, se alguém perguntar, eu vou dizer, estou no processo, né? Estou passando pela prova, dando glória a Deus. Irmão, os nossos louvores foram inundados. Por isso que a gente tem que cantar hino da Cassiane de antigamente. Cadê a gente tem que buscar lá antigamente, onde que o povo cantava para ter um milagre? Para onde o povo olhava para o mar vermelho e falava assim, ó, olha, se o mar não vai se abrir, nós vamos passar por cima. Agora a gente fala assim, não, mas se o mar não abrir, irmão, nós pegamos um carro e seguimos costeando o mar até o mar estar rasinho para nós passar. Então a nossa mente religiosa, ela não quer mais milagre. E o nosso coração vai tentando justificar o Senhor e a nossa alma vai dizendo assim, olha, não vou criar expectativas. As expectativas já estão até adultas de tão criadas. Irmão, como é que pode a gente ler um livro cheio de milagre e não ter esperança no milagre da nossa vida? Como é que pode nós sermos filhos do Criador do universo, daquele que do nada faz tudo, e nós não temos esperança de que Ele pode fazer alguma coisa na nossa vida? Como é que o Senhor do universo, que fez todas as coisas com o poder da sua palavra, não pode resolver pequenos problemas na nossa vida? Eu tenho uma frase que eu sempre falei, eu falei assim, ó, irmão, tu tem um chamado para ser médico, mas não tens dinheiro, não vá fazer enfermaria. Não vá fazer enfermaria. Mas eu sinto no meu coração um desejo para ser médico. Mas assim, ó, eu não tenho dinheiro para ser médico. Daí o que a pessoa faz? Eu vou fazer a enfermaria, que é a faculdade que dá para pagar. Às vezes a pessoa fala assim, ó, não, eu vou fazer a enfermaria, vou trabalhar, e depois de trabalhar, aí eu vou juntar dinheiro para fazer a medicina. Irmão, isso nunca vai acontecer. Desculpa te dar essa notícia agora, não vai acontecer, porque enfermeiro trabalha feito doido também e não ganha lá isso tudo. Irmão, se tu tem um chamado para isso, eu estou dando um exemplo objetivo para que você jogue para toda a tua vida, para todas as coisas da tua vida. Então nós ficamos bom, irmão, em transformar impossibilidades, quebrar as impossibilidades da nossa vida em pequenos pedacinhos e resolvendo esses pequenos pedacinhos da maneira como a gente acha. E depois a gente glorifica, Senhor, muito obrigado. Oh Senhor, como tu és bom, muito obrigado pela faculdade de enfermaria, porque eu preciso ser grato, né? Eu preciso ser grato para o Senhor. E enfermagem, hoje a anja do Senhor está me corrigindo e eu não ouvi. Enfermagem, me perdoe. Então eu vou fazer enfermagem. Vocês nem para me falar nada também, né? Então eu vou fazer enfermagem, porque medicina está muito caro. Mas que Deus que tu tem, irmão? Mas que Deus é esse, irmão? Eu ganhei uma faculdade de graça, sabia, irmão? E a minha esposa ganhou uma faculdade de graça, 5 anos de psicologia, ela ganhou de graça. Ela tinha fé, eu não tinha. Nós não tínhamos condições de fazer. Ela com fé ouviu uma mensagem, foi lá, buscou, cavocou, viu uma bolsa e foi lá e fez. Aí eu fui na fé dela. Falei assim, olha, ela foi lá e conseguiu, você quem sabe eu consiga também. Foi lá e fez uma faculdade, 5 anos de psicologia, free, irmão. Quem que pagou? Jesus, irmão. Eu fui lá, fiz a minha faculdade, free, irmão. Quem que pagou? Jesus. Irmão, Deus não tem milagre para a tua vida. Tem coisa que tu está fazendo o cálculo e que nem com a melhor calculadora do mundo tu vai conseguir fazer, irmão. Tem coisa que é só Deus na tua vida, mas tu está procurando um processo para se pôr debaixo. Tu está aceitando coisas na tua vida, tu está aceitando sofrimento na tua vida que não é Deus que quer. Tem sofrimentos na nossa vida que a gente aceita, mas não foi o Senhor que colocou e nem Ele que está desejando.
Vou voltar de novo no exemplo que eu dei para você. A Sofia está aqui do meu lado e ela está sofrendo. E eu falo assim: isso, filha, desfruta da minha presença. Mesmo que você tenha passando fome e frio, mas o importante é a minha presença. O salmista diz assim: Senhor, eu olho para as tuas mãos como o servo, o escravo olha para as mãos do seu Senhor, esperando as bênçãos que Ele tem para a nossa vida. Nós somos filho de Deus, irmão. Não é que tudo vai dar certo, irmão. Não é, ai não, nós vamos sair daqui e tudo vai dar certo, irmão. Não, irmão, mas tem milagre para acontecer na tua vida. Mas aí às vezes a gente não busca. Às vezes a gente cancela a busca. Às vezes a gente faz uma busca de uma semana e a gente não bate mais a porta, a gente não insiste. E aí depois que a gente não insiste, porque, irmão, qual é que é mais fácil? Dizer que tu estás há 12 anos buscando uma coisa, ou dizer que tu estás há 12 anos no processo? É mais fácil dizer que está no processo, no deserto, irmão. É muito mais fácil para nós justificarmos isso. É muito mais fácil nós trazermos a justificação para o próprio Deus. Não, não é a vontade de Deus. Ele te falou? Ele te disse assim, ó, filho, não é a minha vontade. Na minha vontade é tu fazer enfermaria mesmo. Tu que estava delirando, enfermagem. Calma. Não, a minha vontade era tu fazer enfermagem mesmo. Eu não quero que tu cresça muito, porque na verdade se tu crescer muito tu vai ficar bobo, tu vai ficar exibido. Na verdade ele não te deixou fazer medicina, porque ele sabia que se tu fizesse medicina tu ia te desviar. Quem já ouviu isso, irmão? Já ouviram não? Os crentes antigamente. Não, irmão, Deus o livre se Deus der um carro melhorzinho para esse irmão. Porque quando ele tinha um Fusca, ele dava carona para todo mundo. Mas agora sei lá, agora ele foi para o Sandero, agora ele não dá mais carona para ninguém. Irmão, que pensamento demoníaco, irmão. Que Deus que nós criamos no nosso coração, que Deus que foi criado. Que pai é esse, irmão? Jesus diz assim, ó, ei, vocês que são maus, vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quem dirá o Pai no céu, não vai dar coisas para vocês. O apóstolo Paulo diz, meu Deus, se ele não negou o seu próprio filho em favor de vocês, como ele não vai dar para vocês todas as coisas? Irmão, o apóstolo Paulo diz isso como quem diz assim, irmão, Deus deu a coisa mais preciosa que ele tem, que era o seu filho. Ele entregou para morrer. Se ele deu a coisa mais preciosa, o que é uma faculdade? O que é um milagre? O que é uma cura? O que é qualquer coisa na tua vida? Então a nossa religiosidade, ela vai transformando essas coisas no nosso coração. E a gente vai pensando, não, mas milagre está muito difícil. Só que a busca pelo milagre, ela é parte da jornada. Quando você precisa de um milagre, isso te impulsiona numa busca. Porque você diz, cara, eu preciso buscar, eu preciso orar, eu preciso clamar, eu preciso jejuar, eu preciso buscar Deus, porque essa impossibilidade só o Senhor pode resolver. E nessa proposta você vai buscando mais Ele. Volta de novo para quem é pai. Para quem é pai e mãe entende essas coisas. Quando seu filho está numa impossibilidade, ele vem te buscar, é um trabalho ou é um prazer você ajudar ele? Quando as minhas filhas estão assim, ai pai, não consigo abrir, ai não consigo fazer isso, eu falo assim, não, vem cá que o pai te ajuda. E às vezes elas são teimosas e elas tentam fazer sozinha e não conseguem, daqui a pouco taca no chão. Igual nós, né? Que somos teimosos e a gente não consegue fazer sozinho, mas em vez de a gente pedir para o nosso pai resolver as impossibilidades da nossa vida, a gente prefere lidar com as nossas impossibilidades. Não, acho que não é da vontade do Senhor. Irmão, deixa Deus te dizer o não, não diz o não por Deus. Não diz o não por Deus, irmão. Deus nunca te disse não e você parou a busca porque você mesmo te disse não, porque você pensou, não, eu já busquei demais. Irmão, quantos personagens da Bíblia tu quer aqui que passaram anos e anos buscando? A começar pelo nosso pai na fé, Abraão, que passou 20 anos pedindo para o Senhor, Senhor, eu quero um filho. Senhor, eu quero um filho. Ô Senhor, eu quero um filho.
Abraão, eu vou te fazer pai de muitas... Senhor, eu só tenho Eliezer aqui, Senhor. Não estou vendo nenhum filho. É para ele que eu vou deixar minha herança, né? Senhor, eu quero um filho. Ai, Abraão está muito chato. Não, Abraão era muito chato. Não, irmão. Então aquela mulher não tinha isso no coração. Apesar de toda a angústia e tristeza, ela não tinha isso no coração. Então ela vai e toca em Jesus, com fé de que Jesus iria fazer. E a fé dela trouxe o poder de Deus, o poder de Jesus para a vida dela e curou. É maravilhoso que todo mundo apertava, mas só uma pessoa tocou. Então a gente vive apertando Jesus. Às vezes a gente está do lado de Jesus, a gente está apertando Jesus, mas será a gente é muito educado para pedir alguma coisa para Ele? Vai que Ele nos chama, né, de pedicheiro, alguma coisa. Então a gente é muito educado, então a gente não pede. Ah, eu estou aqui. Deus sabe de todas as coisas. Frase maravilhosa de crente. Frase clássica de crente. Passou de um ano de crente, essa frase já começa a vir na tua boca. Aconteceu alguma coisa errada, ah, não deu certo, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Irmão, como a gente usa a Bíblia para contrariar a Bíblia. Como a gente usa a Bíblia para nossa falta de busca de Deus. Assim não deu certo porque não era da vontade de Deus. Talvez será que não era porque tu não buscou o suficiente? Será que não era porque nós paramos na busca? Será que porque a gente não fez igual essa mulher? Falou assim, ó, olha, eu vou me arrastando, mas eu vou chegar e vou tocar em Jesus. Eu vou no meio dessa multidão, não sei como, mas eu vou tocar em Jesus. E Jesus fala, quem me tocou? Alguém me tocou? Quem me tocou? Jesus sabia, irmão, claro que sabia. O Espírito Santo estava dentro de Jesus, o Espírito Santo tinha ciência, Jesus sabia o nome daquela mulher. Mas Jesus, irmão, ele é um gentleman, ele é um homem de uma educação, de um amor, irmão. Ele precisava trazer à tona o coração da mulher, ele não podia constrangê-la, ele não podia forçar ela. Por quê? Porque ela estava no processo da libertação, ela estava num processo de parar de olhar para o milagre como um fim e olhar para a jornada em busca de um relacionamento. Então quando Jesus diz, quem me tocou, Ele dá a oportunidade para que ela se levante. Até aquele momento ela era desprezada, isolada. Até aquele momento quem conhecia ela não queria se relacionar com ela, porque ela era impura. Então quando Jesus diz, quem me tocou, Jesus está dando a oportunidade para que ela se manifeste. E aí ela se levanta ou fica prostrada, não sei, a palavra não diz. Mas a palavra diz, e ela confessa toda a verdade. Né? Como é que Marcos sabia que ela pensou consigo? Porque ela confessou toda a verdade. Ela confessou, ela falou para Jesus e para aquela multidão que estava ao redor de Jesus toda a verdade do seu coração, tudo aquilo que ela estava buscando. E aí Jesus faz uma coisa maravilhosa. Jesus diz, filha, essa é a única mulher que Jesus chama de filha. Em todos os evangelhos, essa é a única mulher e a primeira vez que Jesus chama uma mulher de filha. É a jornada, o milagre não era o fim. Ela pensava, consegui meu milagre, resolvi a minha vida, vou fazer outra coisa da vida. Jesus está falando assim, ei, para. Jesus não disse assim, ai, tu só quer milagre. Não. Repito de novo, algum dia Jesus falou assim, ei, para de pedir, tu só fica me pedindo coisa. A gente às vezes fala para os nossos filhos isso, mas Jesus nunca falou para ti, irmão, e nem vai falar. E Jesus não disse isso para ela. Jesus disse, filha. Então ele reposiciona aquela mulher, a identidade daquela mulher. Ele diz, filha, a tua fé. Então a busca, mesmo que fosse imperfeita, mesmo olhando, tendo os olhos do milagre como o fim e não como um meio para chegar até Jesus, mesmo tendo isso, Jesus exaltou a fé dela. Por quê? Porque ela buscou. A nossa busca, irmão, pelos milagres de Deus na nossa vida, ela pode ser imperfeita. Pode ser que chegue um momento que a gente olhe para trás e a gente pense, meu Deus, eu estava buscando uma coisa e hoje eu percebo que eu não deveria estar buscando aquilo. Ou eu busquei de maneira errada, ou eu orei de maneira errada. Pode ser que depois a maturidade mostre para nós que a gente de alguma maneira está errado, mas a gente tem que deixar a maturidade mostrar. Porque Jesus diz, mesmo que a busca seja imatura, continua sendo uma busca, porque filho da nossa idade tem uma busca imatura.
E ele diz: filha, a tua fé, louva a fé dela, te salvou. Sozo, salvou, a palavra salvou ali é sozo, é a cura completa do corpo, da alma e do espírito. É a cura completa de todas as circunstâncias, de todos os níveis da vida. Fique de pé. Filha, reposição de identidade, colocar ela no lugar certo. Filha, eu vou te mostrar a realidade. Filha, existe um relacionamento. Essa busca que tu estás tendo, mesmo que imperfeita, mesmo que olhando o milagre como se o milagre fosse a resolução completa de todos os teus problemas, filha, essa busca, essa sede, essa tua fé, ela salvou você. Ela trouxe restauração para a tua vida em todos os níveis da tua vida. Vá em paz e fique livre desse mal. Irmão, Deus é um bom Pai. Irmão, Deus tem tudo que nós precisamos de maneira abundante, irmão. Não há falta em Deus, não há necessidade em Deus. O mesmo Deus de paz vos suprirá em todas as coisas. Ah, Neto, mas eu acho que é um pouco supérfluo. É desejo do teu coração? Sim, irmão, às vezes a gente vai para a África, tem gente que não está comendo, e aí eu tenho que agradecer pela comida, porque alguém não tem comida para comer. Sim, irmão, que pensamento religioso, desgraçado, sem fim. Porque daí a gente não pode experimentar milagre de Deus na nossa vida, porque alguém não está experimentando. Irmão, não justifique o Senhor, não tente justificar, não tente dizer não pelo Senhor. Se você tem uma necessidade, irmão, a partir de hoje você vai clamar, você vai pedir, você não vai pensar assim: ah, mas pode ser que alguém não tenha, ou tenha, alguém consiga ou não importa, irmão. Olhe para a sua vida, para as impossibilidades da sua vida. Ah, pastor, mas é que é consequência do meu erro. Irmão, tudo é consequência do nosso erro, irmão. Tudo é consequência do pecado. Não tem nada de errado na tua vida que não foi o pecado que causou. Porque se não existisse pecado, irmão, não tinha nada de errado com a tua vida. Sabe por que eu uso óculos? Não foi porque eu quis. Porque os meus olhos têm deficiência. E eles têm deficiência por causa do meu DNA. E o meu DNA tem deficiência por causa do pecado. Porque o pecado transtornou todas as coisas, a natureza e todas as coisas. Eu posso orar? Posso, mas eu já me acostumei com óculos, né? Pega para todo mundo, né? Podia orar para Jesus tirar o óculos? Podia. Mas eu acho que é mais fácil eu ficar usando o óculos, o processo do óculos, do que eu pedir para Jesus curar os meus olhos.